Vamos dar início, a partir de agora, à série de palestras. Convidamos o senhor Wegman Bezerra Rodrigues, administrador de empresas, Master Coach, analista comportamental, consultor organizacional e que possui certificações internacionais do Global Coach Community, European Coach Association e Worldwide Coaching Council. Conosco, o Wegman Bezerra Rodrigues, primeira palestra do dia, primeira palestra desse evento. Aproveitem e tenham um bom dia. Bom dia. Eu já adiantei um bocado ali nos slides, porque a apresentação já foi feita. E muitas vezes as pessoas poderiam até se perguntar, mas o que um coach estaria fazendo justamente na abertura de um evento, né? Que é muito mais técnico, trabalha muito mais a parte prática de profissionais realmente referidos da área de medicina, né? Da área da psicologia. Mas na realidade, todos nós temos uma missão. E a grande missão nossa é o serviço. Quando nós compreendemos a missão do serviço, tudo muda. Eu sempre digo que existem duas qualidades de pessoas a reinar o mundo. São aquelas pessoas que se envolvem com aquilo que fazem e são aquelas pessoas que apenas fazem. Daniel acabou dando aqui um exemplo do envolvimento. O envolvimento é algo mágico na vida de uma pessoa, na vida de um profissional. Por quê? Porque quando eu aprendo e sei me envolver, eu tiro proveito daquilo. É como um casal de namorados, onde nós temos duas pessoas e apenas uma está se envolvendo no relacionamento. Quem verdadeiramente aproveita? Aquele que se envolve. Tudo na nossa vida, tudo, ele está baseado nesses dois conceitos. O quanto eu me envolvo e o quanto eu automaticamente apenas faço. Hoje a nossa palestra, ela vai ter um foco específico. E geralmente, todos vocês aqui, os futuros palestrantes que virão depois de mim, vão passar por esse grau aqui de nível de aprendizagem. Todos nós precisamos compreender, e quando nós nos colocamos nesse posicionamento, nós passamos a ser pessoas humildes. Que é aquela posição onde eu automaticamente estou na minha incompetência inconsciente. Na verdade, é quando eu não sei que não sei. O interessante é que quando você se abre a essa proposta, você simplesmente decresce e sai do trono e se coloca numa posição muito humilde. Como o grande filósofo Sócrates falava, né? Eu só sei que, na verdade, eu nada sei. A grandiosidade do ser humano é a capacidade que eu tenho de me colocar ao serviço, independente da minha titulação, independente da minha capacidade intelectual, independente do meu conhecimento. Porque geralmente conhecimento não é consciência. Precisamos compreender isso de uma forma clara e objetiva. O conhecimento é tudo aquilo que de cunho intelectual você capta, você guarda, você estuda, você aprende. Isso é conhecimento. Mas muitas vezes, quantas vezes não nos surpreendemos com um profissional, com uma pessoa, que apesar de ter um conhecimento, não tem a consciência daquilo que ele faz. Quantas vezes não pegamos pessoas dentro da área da psicologia, dentro da área do coaching, dentro da área da medicina, do direito, da pedagogia, que não compreenderam o que aprenderam. É por isso que os escândalos existem. É por isso que muitas vezes ficamos abismados ao ligar a televisão e vemos que determinado sacerdote, determinado líder espiritual, de todas as mais variadas denominações, simplesmente cometeram um delito. Roubaram, pedofilia, traição. E aí nós ficamos surpresos, simplesmente ao observar aquilo e dizer, mas será que essa pessoa não tem conhecimento? Conhecimento tem. Geralmente é formado em teologia, geralmente tem todo o estudo bíblico,
geralmente tem toda a compreensão do Torá, e aí você se surpreende com aquilo. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que essa pessoa simplesmente não conseguiu ter a consciência do conhecimento que tem. Quantas vezes não vemos um advogado, um delegado, um juiz de direito envolvido em criminalidades, envolvido com tráfico de drogas, vendendo sentenças? Estamos vendo isso de uma forma muito costumeira na televisão. E aí você pergunta, mas será que essa pessoa não tem conhecimento de fato? Sim, conhecimento tem. Não tem consciência do conhecimento. A mesma coisa acontece com o médico, que muitas vezes tem um conhecimento extraordinário de como funciona o corpo humano, e como funciona muitas vezes a mente humana. E, no entanto, consegue auxiliar outras pessoas, mas não consegue se auxiliar. E aí, perguntamos, o que está acontecendo? Ele não tem conhecimento da causa do fato? Tem. Ele não tem consciência. O grande segredo nosso é o quanto nós passamos a ter consciência daquilo que dizemos conhecer. A consciência, ela muda todo o contexto. Ela eleva as pessoas, porque faz com que as coisas finalmente na minha vida entrem em contraponto. Veja que coisa extraordinária. Quando nós nos colocamos nessa primeira área do nível de aprendizagem, do primeiro nível, que é a competência inconsciente, nós podemos fazer uma comparação simples, como alguém que vai aprender a dirigir. Quando você é criança e você andava ao lado de um adulto que dirigia, seu pai, seu tio, sua irmã, me diga uma coisa, vocês tinham consciência que não sabiam dirigir? Não. Vocês apenas andavam. A criança não indaga, ela não toma essa consciência para ela. E isso é magnífico. Não sofre tanto. Mas, quando nós entramos no segundo estágio do nível de aprendizagem, que é justamente a incompetência consciente, eu passo a compreender e a conhecer as minhas limitações. Eu passo a entender, então, que eu não sei. Por exemplo, tudo que eu estou conversando aqui, talvez muitos de vocês tenham feito uma profunda reflexão e tenham, talvez, entrado um pouco de analista sobre vocês mesmos, independente da sua formação, independente das suas titulações. E aí, é quando eu começo a compreender que talvez eu precise melhorar a minha atividade, melhorar o meu nível de compreensão sobre o que eu me proponho a fazer. Isso é espetacular, porque isso é uma questão de humildade extraordinária. E aí, é o mesmo que nós simplesmente fazemos quando, ao observarmos que não sei, é quando o adolescente que cresce, ainda fazendo a comparação com alguém que quer aprender a dirigir, e ele finalmente toma consciência, mas eu queria tanto dirigir um carro do papai, mas tomo consciência que não sei. E aí o que é que acontece? De posse desse conhecimento, você vai começar então a praticar um processo de aprendizagem. Esse aqui é o grande segredo da vida. Me predispor a saber até que ponto eu sei e não sei. Até que ponto eu escuto. Até que ponto nós precisamos fazer como o grande Carl Jung, quando ele chegou e filosofou de uma forma divina, ao dizer que aprenda todas as técnicas, conheça todas as metodologias, invista no aprendizado, mas na hora de tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Esse é o nosso conceito. O quanto nós somos humanos. Porque o que nós estamos vendo hoje, e não é de uma única pessoa, são pedagogos e professores
que parecem que não são humanos. São profissionais na área de medicina, de saúde, que parecem que não são humanos. São pessoas na área do direito, na área da justiça, que não são humanos. São coaches, são consultores, que parecem que não são humanos. Só veem números. Números. E aí é onde tudo muda na minha vida. E aí, simplesmente eu compreendendo que eu estou nessa segunda etapa, que é o que vai acontecer aqui dentro hoje do Congresso. Todos nós deveríamos estar no primeiro nível, para depois evoluirmos para esse segundo nível. E então, adentrarmos de uma forma espetacular no terceiro, que seria a competência consciente. Eu agora sei que sei. E se eu sei que sei, eu aprendi. É como, simplesmente, aquele aluno que quer aprender a dirigir, entra numa autoescola. Ele é treinado. Ele entende que precisa apertar a embreagem quando o carro não é automático. Que precisa ir acelerando aos poucos e tirando aos poucos o pé da embreagem. Às vezes o carro vai estancar, vai dar aquele salto, vai dar aquela engasgada. Você está aprendendo. Vocês também vão aprender com todos esses profissionais extraordinários que vão passar pelo processo de disciplina. Mas entendam, eu só aprendo quando eu me predisponho a aprender. E aí, nesse caso, a diferença nossa é muito grande. Por quê? Porque eu simplesmente, humildemente, aceito que o que o outro tem para me dizer é importante. Se qualquer um de vocês não tiverem a certeza de que o que vocês vão receber aqui como ensinamento não é importante para vocês, vocês vão sair daqui do jeito que entraram. Primeiro, e por último, a competência inconsciente é a maestria, é a capacidade que você tem de, uma vez aprendido, provocar a repetência. É a habilidade que só adquiro quando eu pratico, e pratico sempre. A pessoa, pegando como exemplo que aprendeu a dirigir, agora, quem aqui dirige? Levante a mão, por favor. Vocês já pararam para perceber que vocês não raciocinam quando entram no carro e ligam o carro? Pararam para perceber que vocês estão conversando com um colega de lado, uma colega, vocês estão gesticulando, estão passando a marcha? Pararam para perceber que parece que o carro anda só e para na sua casa e você de repente, eita, cheguei em casa e você nem raciocinou? É isso. Isso é a maestria. E é isso que nós esperamos aqui desse congresso. Que vocês, ao saírem daqui, vocês provoquem essa maestria de praticar, 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 até isso fazer parte do seu hábito. E eu gosto muito de uma frase do grande Confúcio, que diz o seguinte: se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu me lembro. Mas se eu faço, se eu pratico, eu aprendo. Magnífico. Isso aqui é antes de Cristo e é mais atual do que nunca. Então, gente, a nossa palestra de hoje é o comportamento adequado diante de um conflito. E antes de tudo, precisamos compreender que nós, eu, vocês, todos precisam fazer isso. Nós criamos uma expectativa de vida ideal. Vocês aqui, tem algum pai aqui presente que tem uma criança especial? Magnífico. Nós criamos o quê? Expectativas sobre o filho que virá. Alguém aqui está noivo? Uma coisa boa? Quase, né? Extraordinário. Aquelas pessoas que estão noivas estão criando perspectiva e expectativa de uma vida de casado. Quando nós terminamos a faculdade ou a nossa escola, criamos expectativas do nosso trabalho. Tudo isso é magnífico, mas entenda,
até vocês compreenderem o que seria um conflito. Então, nesse caso, eu, quando invisto na minha área, eu crio a perspectiva da minha vida, eu automaticamente, simplesmente fiz o vestibular, passei, agora sou um médico, sou um empresário, sou uma pessoa bem-sucedida. Essa é a minha expectativa. A expectativa que automaticamente, quando eu tiver o meu trabalho, tiver a minha função, tiver a minha família, eu vou ter o quê? Condições financeiras. Isso vai vir como resposta. Não é verdade? É a recompensa pelo meu esforço. E aí, automaticamente, o que é que vai acontecer? Eu vou conseguir adquirir os bens materiais que eu queria. Um carro, mas não aquele carro, um carro especial, aquele carrão que eu queria tanto, aquela casa espetacular, aquele apartamento, não é assim? Tudo isso são expectativas que eu estou criando. E automaticamente, se eu estou bem empregado, se eu automaticamente invisto em mim, mantenho meu corpão saradão, eu acho que alguém vai se interessar por mim. Hoje, eu tenho uma condição financeira boa, automaticamente isso vai atrair o quê? Vai atrair para mim uma pessoa. E aí eu crio a expectativa de quê? Do meu casamento. Como seria meu casamento? Né? As mulheres, um homem ideal, um homem romântico, um homem espetacular, um homem que seja realmente compreensivo. Eu crio o quê? A expectativa, se eu for um homem, encontrar uma mulher na mesma proporção e assim por diante, e ter um relacionamento maravilhoso. Veja que coisa espetacular. E junto com isso, geralmente, quando um casal se forma, veja que coisa extraordinária, ele trabalha o quê? Ele trabalharia uma família perfeita. São as expectativas que nós criamos com os filhos que vêm até nós. São a perspectiva que os pedagogos criam quando entram numa sala de aula, que um profissional da área de medicina ou na área da psicologia entra também no seu consultório. É a capacidade de poder ajudar, é a capacidade de você dar o melhor, de ver filhos maravilhosos que corram, que brinquem, que simplesmente criam uma perspectiva de vida futura. Se eu simplesmente adentro num contexto de uma vida religiosa, eu crio a perspectiva de poder auxiliar o outro, de poder amar, de poder colocar em prática aquilo a quem eu tanto admiro, como os contextos da caridade, do amor, da compreensão. Tudo isso são expectativas de um ideal que eu crio. Mas, infelizmente, a vida às vezes é cruel. E aí, a frustração de não ter realizado as coisas que eu queria, na proporção que eu queria, dispara gatilhos. Esses gatilhos, eles são de cunho negativo. O que é que acontece? Eu estudei, não consegui passar naquele vestibular que eu queria. Entrei por colocação naquele que eu pude entrar. Não consegui passar na faculdade. Fiz o quê? Fui trabalhar no executivo, no empresário. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes o trabalho que eu estou exercendo, para mim é frustrante, para mim é cansativo. E automaticamente é fácil você ver uma pessoa frustrada. Ela de uma forma clara e objetiva. Trata mal você. Trata mal o paciente. Trata mal o cliente. O professor trata mal sua classe, sua sala de aula. O coach trata mal o seu cliente fora da sala de aula. Certa vez uma amiga minha chegou para mim e ela precisou ser atendida de uma forma urgente em um hospital público. E ela, quando chegou lá, ela foi muito mal atendida por um médico. Só que ela tinha plano e ela se revoltou. E simplesmente ela ficou calada e nada disse. No outro dia, ela resolveu ir, como ela estava, nas condições, porque quando ela procurou ali, ela não tinha condições de escolher. Levaram ela. E quando ela, no outro dia, que tinha um plano de saúde, ela foi para a clínica particular. Quem ela encontrou lá? O mesmo médico. Com um atendimento completamente diferente. E ela se indagou a perguntar, viu? Por que essa duplicidade? Por que essa ambiguidade no atendimento?
Sabe o que foi que ele disse? Você deveria ter me dito que você tinha um plano particular. Mas a gente se surpreende com isso. Muitas vezes somos nós no mesmo ato. Somos nós da mesma maneira. Precisamos compreender a essência da minha consciência diante daquilo que eu quero. E aí, os gatilhos mentais continuam a trabalhar em cima de alguém que se sente frustrado. Nós já estamos falando do conflito. Como automaticamente eu não consegui aquela profissão que eu queria, o que aconteceu? Eu não tive a condição material de comprar aquele carrão que eu queria. Então eu comprei um carrinho popular. Me sinto insatisfeito em estar com aquele carrinho. Reclamo do carrinho. E aí, a minha vida começa a passar por um processo de ingratidão, de autoculpa. E veja que coisa interessante. Então, ao adiantar do contexto, conheço, compreendo, encontro alguém em casa. Só que como eu estou frustrado e irritado comigo mesmo, eu não consigo ter um envolvimento, um relacionamento, na proporção de alguém que é feliz. Ninguém dá o que não tem. E o que é que acontece? Aquele meu relacionamento não vai bem. São brigas, são confusões, são ciúmes, são traições. E por último, o que é que acontece? Em meio a esse lamaçal, vem os filhos. E muitas vezes aquele filho, aquele garoto espetacular que eu tanto esperava, que eu tanto ansiava, certo? É aquele moleque arredio, que fala mal, que grita, porque tem os pais como exemplo, seguem eles como espelho, e aí a vida minha começa a se transformar num verdadeiro inferno. Aí veja que coisa espetacular, como os gatilhos que agora eu crio começam a conflitar dentro de mim. E esses conflitos surgem única e exclusivamente por causa de quê? Por causa da incapacidade que eu tive de fazer uma avaliação sobre mim mesmo. Quantas vezes não criamos perspectiva daquele filho que vem? E aí o que é que acontece? Chega o médico e diz: olha, infelizmente, seu filho nasceu com microcefalia, com síndrome de Down. E parece que tudo desaba. E aí entra aquele profissional espetacular. Quando eu me lembro muito bem que em Caruaru, uma farmácia, que atualmente eu estou ministrando 10 consultorias, inclusive 2 aqui pertinho de Garanhuns, em Bom Conselho. E esse casal veio para mim, ele estava fazendo coaching executivo, tanto o esposo como a esposa. Era mais um processo conflituoso entre eles, casal, do que empresa. E depois nós estávamos dando um apoio dentro da empresa a nível de consultoria. E o casal me ligou, desesperado. Eu estava em outra consultoria, dizendo que queria falar comigo urgentemente. Sônia conseguiu encaixar, Sônia é a mágica que consegue encaixar alguém dentro da minha agenda. A minha esposa, minha secretária, é bom que alguém trabalhe, porque a gente pode dar cantada na secretária. Aí vejam que coisa magnífica e maravilhosa, como as coisas passam. E aí, as coisas são extraordinárias. Chegaram para mim desesperados. Por quê? Porque o filho deles, acho que deve ter realmente eu não sei, não me recordo da idade. E estou desesperado. Meu mundo caiu, meu mundo desabou. Começou um conflito dentro deles. Por quê? Porque a professora na escola identificou e tem quase certeza que meu filho é autista. Estavam desesperados, mas eles tinham recebido um apoio muito forte dentro do contexto do coach. E aí, tivemos que fazer um trabalho agora em família. Tudo só é peso, gente, quando eu não sei abraçar com amor. Por isso a importância de vocês aqui. A importância de saber como passar uma mensagem, como saber orientar, como saber conduzir. A importância de saber procurar um profissional humanizado, que possa sentir e possa passar para o outro essa capacidade. E continuando o contexto nosso, eu acabo me autopunindo.
situação que é conflituosa para mim, o meu comportamento é qual? Porque eu? Meu Deus! Eu me lembro muito bem o que aconteceu conosco, comigo e minha esposa, quando nós engravidamos, né? O nosso primeiro e até agora o nome do filho. E a pediatra chamou, suspeitou que isso não estava com rubéola. E aconselhou, justamente, como era no início da gravidez, ela aconselhou, não vou dizer o nome da médica, por questão de ética, um aborto. Mas vocês sabem aquela pessoa que passou por um problema e que sabia que a gente sabe onde se agarrar, e que o nosso abraço não pode ser naquilo que eu vejo e sinto, tem que ser naquele invisível que é Deus. Eu me agarrei nisso, tranquilo, eu estava tranquila, ela desesperada. E eu vi como a da minha esposa, ela fez essa mesma pergunta: por que eu? Minhas irmãs tiveram seus filhos, tudo normal, tudo certinho, por que eu? Eu disse: não, tem calma. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. E no hospital, que emitiu o exame, eu peguei e disse assim: esse exame ele é 100%? Ela disse assim: não, ainda tem uma probabilidade. Eu quero fazer, mas aqui em Caruaru não faz. Eu disse: ótimo, faz em Recife. Eu disse: refaça o exame. Ele disse: a Sônia, não, ninguém vai abortar não. Refaça o exame. Aí fizeram. Uma semana depois, chegou o exame. Ela tinha uma coisa que fica uma carga, vocês, quem é médico sabe melhor do que eu realmente não é minha área, né? Tinha os anticorpos da rubéola, que no exame, por ser mais fraco, né, identificou os anticorpos como se fosse a própria rubéola. Mas ela não tinha rubéola. E aí, que coisa maravilhosa. O que aconteceu? O menino nasceu maravilhosamente bem, de forma espetacular. Hoje, com 16 anos, o garoto, amanhã mesmo, né? Aliás, hoje, de 1h, ele vai estar lá na TV Cultura, 16 anos, certo? Fazendo um comentário sobre filmes. É coisa extraordinária. Aí vejam só, é isso que eu estou querendo dizer. Como nós, no ápice do desespero, há um bloqueio do nosso raciocínio diante daquilo que eu quero. E eu preciso ter essa fortaleza e buscar justamente as soluções para a minha vida. Então, primeiro, quando você for se perguntar por que você, pergunte o quanto você é forte. Porque só é dado a você um peso que você suporta carregar. Quando esse peso, gente, não é colocado por mim. Magnífico. Quantos empresários eu não peguei que entraram lá no meu escritório como coach, desesperados? Eu me lembro que certa vez um empresário, ele chegou lá, estava sendo acompanhado por um psicólogo, por um psiquiatra, não via solução na sua vida, estava com um débito, isso uns 7 anos atrás, estava com um débito de 1.200.000, não via entrar clientes em seu ambiente, sua loja, certo? E não via perspectiva, ele não via perspectiva. Então nós, o profissional coach, que é aquele que trabalha a descoberta da pessoa por ela mesma, começamos a fazer perguntas. Em cima dessas perguntas começaram a vir dúvidas da incapacidade dele de talvez sair daquela situação. E o que foi que aconteceu? Esse homem, na segunda sessão, já não estava mais tão envergado pelo peso dos problemas, porque ele começou a enxergar soluções. Ele falou com os fornecedores dele. Pessoas que nem sabiam que ele estava nessa situação. Negociaram entregar mercadorias em consignação. Outros protelaram. E aí ele foi criando um ânimo. Eu me lembro que na 6ª sessão, vejam só, o que é você parar de se autopunir e buscar uma solução. Eu me lembro bem que na 6ª sessão ele chegou para mim e disse o seguinte: Wegman, já era outro homem, eu tenho uma boa notícia para te dar. Qual é? Minha psicóloga, uma profissional, gente, extraordinária, chegou para ele e disse: você não precisa mais de terapia, estou te dando alta, você está bem. Na 9ª sessão, eu me lembro muito bem, quando ele chegou para mim, de novo, muito feliz da vida, sentou diante de mim e disse assim: Wegman, meu psiquiatra, reduziu em 80% a medicação que eu estava tomando. E na 10ª sessão,
nós sentamos e fomos fazer as contas do débito. Ele, em 10 sessões, gente, que são 10 semanas, ele que estava devendo 1.200.000, agora estava devendo apenas 620 mil reais. É isso que eu quero que vocês entendam. O quanto nós precisamos tomar posse e conhecimento de quem eu sou. E até terminar essa palestra, vocês vão ver como nós podemos fazer essa autoanálise conosco. E como vocês aproveitem bem todos os profissionais que aqui vão passar, justamente enfatizando essa capacidade espetacular que vocês têm de ajudar os outros. Como surge um conflito? Um conflito surge justamente quando há uma luta dentro de você entre razão e emoção. É quando essas duas forças passam a ser antagônicas dentro de você. É quando você começa a criar dentro de você um campo inimigo onde você não se suporta. E aí há o conflito. Vejam que interessante. Eu fui pegar a denominação do que seria a emoção pelo dicionário. E a tradução que se faz da palavra faz o seguinte: emoção é a reação moral, psíquica ou física, geralmente causada por uma confusão de sentimento. Isso quer dizer o seguinte: as minhas emoções, eu preciso ter sobre ela o controle, e não elas a mim. Veja que coisa espetacular. O grande psiquiatra brasileiro, considerado um dos maiores autores hoje do mundo, o Augusto Cury, ele fala nessa importância de se trabalhar e compreender que quem tem que ter o domínio da sua emoção é você. O quanto nós estamos precisando, temos em salas de aula, simplesmente professores que consigam passar para o aluno esse domínio emocional. Você vê que hoje um jovem, eu estou dizendo isso porque é próximo à minha casa, no meu bairro, nós já tivemos conhecimento de 2 casos, de 2 jovens adolescentes, que simplesmente tiraram sua própria vida. Se eu não me engano, a menina tinha 15 anos e o rapaz 16, por causa do fim de um namoro. Que instabilidade emocional é essa? Hoje, eu estava lendo ontem no jornal e eu vi uma análise bem profunda sobre justamente esse conceito que nós estamos passando em Brasília. E fizeram a análise de 2 pessoas que agora estão no centro dos escândalos. Falaram do Eduardo Cunha, e pela falta de emoção e frieza dele, ele tranquilamente leva esse caso e você coloca ele aqui. E você pode vaiar ele, que ele é uma pessoa, segundo a avaliação do jornalista, certo? Fria. Ele simplesmente não sente. Ele pode até confundir ou enganar aquele aparelhozinho, né, que mede a capacidade e o grau da mentira da pessoa. Já o Aécio Neves avaliaram ele de uma forma diferente. Ele está preocupando alguns amigos dele, pelo menos é o que saiu na Folha de São Paulo, que é uma pessoa propensa, porque emocionalmente ele é estável. E aí, nesse caso, pode ser que mediante um golpe muito grande ele não suporte, porque todo o aparato emocional dele era a irmã, que substituiu a mãe, que agora está presa. E que o sentimento de culpa paira sobre ele. Tanto que um vídeo lançado na rede social, parece que 1 ou 2 dias depois, já demonstrava uma pessoa apática, mais magra e abatida. Porque emocionalmente ele não tem esse mesmo. O que é que nós queremos dizer? Que nós devemos ser um e outro? Não. Só para nós analisarmos
o quanto esse conhecimento que eu tenho sobre mim é importante. E a razão? A razão, segundo o dicionário, nos fala o seguinte: é a faculdade de raciocínio que conduz à compreensão de si, ponderando o julgamento sobre determinada situação vivida. Gente, espetacular. É por isso que nós precisamos do equilíbrio. Se eu sou apenas razão e não consigo ter alimento, ter barriguinha, emoção, eu sou uma pessoa fria, eu sou uma pessoa calculista, eu não sei expressar os meus sentimentos, e se expresso simplesmente de forma a banalizá-los. Esse é o contexto nosso. Mas quando eu sou apenas emoção, eu sou vítima de qualquer um que queira me dominar, de qualquer um que simplesmente consegue ter domínio sobre mim. Uma pessoa de emoção fragilizada ou exacerbada é aquela que, quando um desafeto entra na sala, ela já dá um frio na barriga, ela já muda a sua expressão, porque há um domínio, há um sequestro do outro sobre o outro. Então nós precisamos ter o que para atingir todo esse domínio sobre mim? Uma atitude. Por isso, gente, precisamos saber enfrentar o problema. Não pense que eu levantar o tapete e colocar ele embaixo, a sujeira, o problema, ele se resolve, porque ele não se resolve. Eu preciso enfrentar. Eu, quando entro numa empresa, que eu vou fazer um processo de consultoria, eu preciso ver em que situação está a empresa. E na maioria das vezes, quase 100%, os empresários não querem ver. Eles não querem fazer as contas, eles têm medo de ver. Mas se você não consegue simplesmente visualizar o tamanho do problema, você não encontra a solução para ele. Por isso que eu preciso enfrentar a minha realidade diante da realidade que agora eu vivo com um filho especial, enfrentar a realidade dentro de uma sala de aula que talvez emocionalmente esteja me abalando. Eu preciso enfrentar a realidade daquilo que eu não consigo ter o controle. Aí tudo na minha vida começa a mudar. E é onde, automaticamente, eu passo a trabalhar o contexto da humildade. Por quê? Porque eu entendo que muitas vezes eu não sou um autodidata. Há algumas pessoas, gente, que conseguem ser psicólogos de si mesmos. Há pessoas que conseguem sozinhas sair do fundo do poço. Há empresários que conseguem sim sair, ele próprio se autoconsultar e encontrar um norte. Mas são poucas as pessoas. Na maioria das vezes, eu preciso ter a humildade de reconhecer que preciso de auxílio, de ajuda. Uma mãe que está desesperada com uma situação conflitante, busque auxílio de um profissional que possa lhe ajudar. Vejam que coisa extraordinária. O trabalho que faz o Espaço Casulo aqui é essa concentração de mães, onde elas encontram força, vendo que elas não estão só. E que outras mães, e outras mulheres, e outras famílias passam pelo mesmo problema que eu estou passando naquele momento. A humildade é algo para poucos. Eu preciso compreender isso. Não é o meu posto, não é a minha capacidade que hoje eu tenho, mas se eu me vejo que não tenho condições, eu preciso ter a humildade de buscar ajuda. Porque isso está em todo o âmbito, profissional ou pessoal. E quando eu encontro esse encontro, eu simplesmente começo a buscar me sintonizar com pensamentos, pessoas e situações que me fazem se sentir bem. Vejam como esses trabalhos dos médicos que se vestem de palhaços, os doutores da alegria, trazem vida nova a essas crianças com câncer. Por quê? Porque o teu estado emocional,
ele dá uma resposta muito mais forte e rápida ao que você espera. As descobertas feitas pela neurociência assustam. Um psiquiatra norte-americano escreveu um livro que está até aí na minha bolsa, né? O Cérebro que se Transforma, e ele fala justamente de estudos de caso, onde, através do pensamento, da sua condição interna, simplesmente coisas e milagres aconteceram. Isso é tão forte que você vê dentro de um dos maiores exemplos que nós temos, a nível humano, a nível de pessoas carnais que passaram por essa terra, independente de sua crença religiosa ou não, mas nem a antropologia, nem a arqueologia consegue desacreditar o fenômeno do imenso gigante, filósofo, médico, consultor, coach, psicólogo e o que venha por aí, Jesus Cristo. Jesus é um desafio à ciência a cada dia que passa. Ele é tão forte que aquele que se atreve a estudá-lo, se surpreende com ele. Foi o que aconteceu com o ateu Augusto Cury. Foi o que aconteceu com Antony Flew, um dos maiores, um dos líderes ateístas a nível mundial, que aos 80 anos, ao receber o Nobel de Filosofia, ele surpreendeu o mundo quando bateu na mesa, na hora de fazer o discurso, ele recebeu o prêmio, e disse o seguinte: eu, Antony Flew, sou obrigado a admitir que Deus existe. Por quê? Porque com todas as descobertas do mapeamento do DNA humano, com todas as descobertas científicas a nível de espaço e mundo, eu sou obrigado a admitir que ele existe. E aí, é aquele respaldo. Augusto Cury, ele simplesmente se indagou a querer compreender por que pacientes dele, com pouca medicação, diante de um trauma assustador, conseguiam se recuperar mais rápido, com menos remédio. E porque pessoas, muitas vezes com traumas menores, apesar de dosagens muito fortes, não conseguiam sair daquele estado de depressão e de destruição. Foi quando ele, o ateu, que segundo ele se intitulava mais ateu do que Nietzsche, ele disse o seguinte: eu fui estudar, e ele surpreendeu-se ao dizer, eu não sei como um homem desse não é estudado nas academias e nas faculdades. Porque a única coisa que dá o equilíbrio à pessoa humana é a paz. E parece-me que fica cada vez mais comprovado que a paz só advém através da espiritualidade. E isso é extraordinário. Então, gente, quando nós automaticamente buscamos essas emoções, precisamos compreender que há duas formas de satisfação e prazer que nos são dadas. Uma é aquela onde eu automaticamente busco, encontro de graça, é a fonte natural. Vocês já pensaram como é prazeroso você, com todos os problemas, muitas vezes quando você se levanta de manhã e abre a porta, e você simplesmente se depara com aquela chuva que está caindo. Você na praia, às vezes de manhã se levanta, e ao caminhar e ao sentir aquele sol, o barulho das ondas do mar, e caminhar na areia, você se sente bem. Isso são justamente essa fonte natural que vem sem você criar ou fazer. Vem o cantar de um pássaro. É extraordinário quando nós muitas vezes nos deparamos a contemplar isso. Francisco de Assis, um desafio também aí, eu acho, para a ciência. Ele certa vez argumentou algo interessante. Estava sentado no jardim contemplando a beleza do jardim, das flores, das borboletas, e Clara estava perto dele. E ele simplesmente comentou: hoje dizem que eu sou louco. Aí ela riu
e disse: eu achava você louco antes. Compreensão de sensibilidade, nós precisamos disso. E existe, claro, outro, sentimentos positivos que nos fazem se sentir bem, é quando nós buscamos. Esses aí, então, eles são diferentes. Por quê? Porque depende do meu esforço, depende da minha força de vontade, da minha motivação. Então, eu preciso ir atrás. Vocês não se envolvam com coisas que destroem vocês. Certa vez, uma cliente minha, que estava no processo realmente já dentro de um processo grave de depressão, inclusive dentro do coach, ela foi orientada a procurar uma psicóloga para fazermos um acompanhamento paralelo. E aí, nesse caso, eu achei espetacular quando ela foi me narrar a história dela. Uma pessoa que já estava desenvolvendo a síndrome do pânico. E aí, quando ela se levantava de manhã, existe um programa policial na rádio, 5 horas da manhã ela já se levantava e ligava o programa. Aí, automaticamente, antes dela sair para o trabalho, ela ligava outro programa na televisão dessa vez, que era também policial, né? Era um fortão e tal, etc. E a fala dele era grossa. Isso só mostrava morte, estupro, assassino. Quando ela chegava de meio-dia, ela tinha o prazer de sentar diante da televisão e ligar outro programa que nós temos aqui local e que era também policial. Então só falava estupro, morte. Quando ela voltava do trabalho, ela ligava o programa da Bandeirantes, que só falava nisso. Aí ela emendava novela, ela emendava o Big Brother, então a vida dela estava extraordinária. Gente, é impossível você, com uma carga emocional negativa dessa, em algum ponto, você não cair no desequilíbrio. Você conseguiu? Então, buscar coisas que nos fazem bem, uma música que me anime, ler um livro bom, escutar, ter conversas sadias e correr atrás daquilo que me faz sentir bem. Veja, tudo isso nós estamos falando para sairmos do processo do conflito. E para que isso tudo aconteça, eu preciso aprender uma coisa que dentro da PNL nós chamamos de ressignificação. Ressignificar o meu momento. Ressignificar o meu momento, gente, nada mais é do que simplesmente eu aprender a olhar o problema com um olhar carinhoso. Ressignificar o problema é eu ver o lado bom do problema. Aí vocês vão perguntar, existe isso? Lado bom do problema? Existe. Se eu não tivesse quebrado financeiramente, como empresário, 2 vezes, há uns 16 anos atrás, eu jamais estaria aqui falando para vocês. Lado bom do problema. Magnífico. Só para a gente findar, uma pequena história que um líder da tribo Cherokee contou a seu neto. O neto, certa vez, perguntou a ele: como é, vô, que a maldade e a dor surgem dentro de nós? Ele disse assim: geralmente são 2 lobos que você tem dentro de você. Um é um lobo mau e o outro é um lobo bom. Ele disse: mas vô, como é que eu posso dar vitória? Ele pegou e disse assim: aquele lobo que você mais alimentar. Então, gente, precisamos ter um cuidado de saber o que alimentamos. Hoje, nesse congresso, que vocês aprendam a levar o melhor de si. Que vocês aprendam com todo carinho o que esses mestres, futuros palestrantes, depois de mim que vão passar, vão ensinar a vocês. Que vocês levem isso e com carinho queiram aprender com aquele nível de aprendizado que eu falei e passar isso adiante. Ok? E deixando aqui como mensagem forte de todos os meus treinamentos, que é baseado em cima dessa pedagogia poderosa, a premissa do Cristo para o equilíbrio interior. Ele diz o seguinte: o que quereis que os outros vos façam, fazei vós a eles. Esse é o segredo de você ser um grande profissional. Do jeito que você gostaria, veja bem, que os seus pacientes tratassem você, trate eles. Do jeito que você que é casado, gostaria de ser tratado pelo seu cônjuge, trate ele. Do jeito que você que é pai,
gostaria de ser tratado? Trate ele. Se você é funcionário, do jeito que você gostaria de ser tratado pelo professor, se você é aluno, trate vice-versa, na mesma proporção. E aí você vai compreender que a sua vida começa a ter sentido. Magnífico. Gente, foi um prazer extraordinário estar aqui. Antes de eu dizer muito obrigado, ainda temos que parece 5 minutos para perguntas e respostas. Certo? Muito obrigado.